Dito isso, eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra de Daniel, capítulo 6. Pega comigo lá. Porém é muito extenso. Então eu vou contar um pouco para vocês, depois a gente pega certinho na palavra, tá bom? Quem aqui conhece a vida de Daniel? Pega a mão. Mais alguém? Deus perseverança. Então, vou explicar um pouquinho para vocês quem foi Daniel. Eu não vou falar muito dele porque a vida dele é muito extensa. Deus agiu poderosamente na vida desse homem. Mas a gente vai falar mais a partir disso daqui. Nesse momento, Daniel é o rei que tinha estabelecido pessoas para cuidar do reino. Irmão, presta atenção aqui comigo, senão vocês se perdem, vocês vão entender. Deus tinha estabelecido pessoas para cuidar. O rei tinha estabelecido pessoas para cuidar do reino. Dessas pessoas havia, a palavra vai falar, sábios. Outra tradução seria príncipes. Então ele estabeleceu alguns funcionários para cuidar do reino, alguns príncipes para cuidar do reino, e acima dessas pessoas ele estabeleceu 3 pessoas que eram acima, e acima dessas 3 pessoas havia somente o rei. Dessas 3 pessoas Daniel fazia parte. Daniel era um cara de muita oração. Olha para mim, irmão. Daniel era um cara de muita oração. Daniel era um cara que era muito fiel a Deus, muito temente a Deus. E as coisas na vida dele, ele levava tudo de maneira muito certinha, muito correta. Daniel já havia aqui nessa passagem trabalhado para outros, se não me engano, 4 ou 5 reis. Daniel tinha sido vendido como escravo e ascendeu lá em cima. E ele era conselheiro de vários reis. E ele era muito bom no que ele fazia, ele ajudava a cuidar do reino, o reino prosperava enquanto Daniel estava lá. E isso atraiu a inveja de outras pessoas. Essas outras pessoas que estavam abaixo. E elas se incomodavam com Daniel. E elas começaram a criticar Daniel. E essas pessoas foram ao rei e eles tramaram contra Daniel. Eu queria colocar um ponto nisso aqui. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, agora está prestando atenção aqui. O que aconteceu? Essas pessoas começaram a tramar contra Daniel. Só que assim, Daniel era um cara muito reto, muito certo nas coisas dele. E não havia do que eles reclamar para o rei sobre ele. Não havia, porque o trabalho de Daniel era um trabalho excelente. O reino prosperava. Então eles enganaram o rei. E eles fizeram um decreto. Fizeram um decreto. E nesse decreto dizia assim: é proibido pedir qualquer coisa a qualquer pessoa, orar a qualquer pessoa ou a qualquer Deus durante 30 dias. Toda pessoa que orar a outra pessoa ou a Deus durante 30 dias e não ao rei, essa pessoa vai ser jogada na cova dos leões. Pegue comigo agora. O rei assinou esse decreto. Vamos pegar 17 lá comigo. Então, o rei deu ordem para trazer Daniel e o jogar na cova dos leões. E disse que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse
queira Ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou-a com o seu sinete e com dois dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar, sem nada mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Logo, ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se com pressa, a toda pressa, à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou com voz cheia de tristeza: Daniel, disse, servo do Deus vivo, teu Deus, que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe: Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque aos seus olhos eu era inocente. E porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei, todo feliz, ordenou que retirasse da cova Daniel da cova. Foi ele assim retirado sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Por ordem do rei, mandaram vir então os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. Não haviam nem tocado no fundo da cova, e já os leões os agarraram, eles trituraram os ossos. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Irmão, eu quero chamar a atenção a uma coisa que um versículo, quando eu estava lendo, me chamou muita atenção. Que foi. Deixa eu ver se tem aqui, vocês. Eu marquei ele aqui. Eu acabei pulando ele aqui, mas vai dizer assim: quando Daniel ficou sabendo do decreto, porque Daniel ficou sabendo, ele costumava ir para a varanda da casa dele, orar e rezar todo dia. A palavra vai dizer assim que era costume de Daniel, ou seja, o costume era um hábito. Daniel vai e põe-se a orar, sabendo das consequências, sabendo do que poderia acontecer. E isso me chamou muita atenção, porque Daniel, mesmo sabendo, ele põe-se a orar, e a palavra diz que ele já tinha o costume. Como que está a nossa vida de oração? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente está tendo esse costume de orar a Deus? Ou será que a gente só reza quando o problema chega, bate a porta? Porque Daniel, quando ele ficou sabendo do problema, ele foi, a palavra diz assim que ele foi porque ele já costumava fazer. Ele não foi porque, oh meu Deus, agora eu vou rezar porque Deus precisa mudar a situação. Mas ele já tinha uma amizade com Deus, ele já tinha um diálogo com Deus. Ali já existia um relacionamento de anos com Deus. Daniel já havia passado muita coisa. Isso nos faz refletir que às vezes a gente espera que Deus transforme toda a nossa vida num piscar de olhos, que Deus nos conceda fidelidade, santidade de vida, nos faça mais cheios de unção, nos faça ir além. Mas a gente não tem o costume de oração, a gente não reserva um tempo para Deus. Às vezes o Henrique foi pregar esse tempo atrás num retiro nosso lá, de avivamento para certos, e exatamente isso. Às vezes ele falava, a primeira coisa, quando a gente levanta da cama, é o quê? Pegar o salário? Vamos ver quem me mandou o Reels aqui. Vamos ver qual foi o meme de hoje. Quem que me mandou mensagem? Toma um café lá, olhando o celular. Às vezes tem outras pessoas na casa nem vê nem rosto. Esposo, pai, mãe, nem sabe. Só Deus chega da cama. E a gente acaba esquecendo
E daí a gente fala, mas meu dia é muito corrido, Rafael. Você não me conhece. Você não sabe que eu tenho que trabalhar. Eu tenho minha casa para cuidar. Eu tenho filhos, eu estudo. Eu tenho meus ministérios. Eu tenho que dar conta das coisas. Você acha que a minha vida é fácil? Só que aí o que acontece? A gente vai colocando Deus de lado. E a gente entrega para Deus o quê? Aquilo que sobra. A gente não pode entregar para Deus aquilo que sobra, irmãos. Quem entregou para Deus aquilo que sobrava foi Caim. Abel entregava o que ele tinha de melhor para Deus. Então nós temos que entregar aquilo que a gente tem de melhor para Deus. A gente não tem que, lá no final do dia, a hora que sobrar um tempo, eu falo com Deus. Tem que ter um horário para Ele. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Eu também tenho a minha vida, tenho minhas correrias hoje mesmo. Minha filha está doente, tenho meus problemas em casa, mulher não está boa. Mas é assim. Deus cuida também. Deus cuida da nossa casa. A palavra vem dizer que para a gente cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas. Então eu digo para você que todo mundo tem problemas, todo mundo tem trabalho. Não, você não é especial. O seu problema não é especial, todo mundo tem piores. Às vezes a gente acha que a gente está com grandes problemas. E às vezes o irmão do lado está com problemas infinitamente maiores que a gente, mas está buscando a Deus. Então, eu gostaria de dizer para vocês, separar um horário para Deus. Não dá para Ele aquilo que sobra de você. Não dá para Ele o final do dia, ou sobre os 5 minutos, mas tenta preparar um horário para Ele, um horário de qualidade, só você e Ele. Rafael, só tenho 5 minutos, seja 5 minutos, marca 5 minutos todo dia. Esse horário meu é sagrado, é dele, não de mais ninguém. E outra, a gente precisa viver, eu tenho certeza para vocês, que Daniel não era só o momento que ele parava para rezar, mas que tudo que Daniel fazia durante a vida dele, ele ia colocando Deus. Ele levantava e agradecia a Deus, que Deus maravilhoso, que dia lindo, estou vivo, mais uma vez, mais uma chance de recomeçar. Eu tenho certeza que quando ele ia trabalhar, ele ia fazer as coisas, ele fazia com amor, porque a palavra vai dizer assim, São Paulo vai dizer assim, ei, nós, os cristãos, seremos reconhecidos pelo amor. E eu digo para vocês, o amor é em geral. O amor é em geral, o amor é em tudo. Quando eu vou fazer meu trabalho, eu não vou fazer meu trabalho de ficar amarrada, ficar empurrada. Eu vou fazer meu trabalho com amor. Eu vou tentar dar o meu melhor. Às vezes o meu melhor não vai ser tão bom naquele dia, mas eu vou dar o meu melhor. Porque eu quero que o mundo lá fora, que às vezes não vai ler o Evangelho, conheça o Evangelho através da minha vida. Então, eu preciso fazer um trabalho bem feito. Talvez, eu trabalho com a Nova Cara, não sei se você sabe, mas eu vou fazer bem feito, porque eu quero que, ao olhar para nós, olhar para mim, as pessoas comecem com um olhar diferente e vejam que eu faço as coisas diferentes. E eu quero que elas saibam por que eu faço as coisas diferentes. Eu quero fazer as coisas diferentes por Deus. Então que a gente possa colocar Deus em todos os momentos da nossa vida, para que a gente não espere a tempestade chegar, a gente não espere a gente estar no fundo da cova dos leões para clamar para Deus. Daí depois às vezes Deus não responde, porque já se foram todas as chances, Deus já te deu todas as chances, não tem mais o que fazer. E daí você vai ficar bravo com Deus. Mas Deus te chamou todos os dias até um diálogo, a construir uma intimidade, a ter algo com Ele. Amém? E aqui eu queria dizer para vocês a questão da fidelidade. A fidelidade será sempre testada. Isso é prova na vida de Daniel. O quanto, pega para ler o livro de Daniel, veja o quanto esse homem sofreu, veja o quanto esse homem foi testado, sempre no limite da sua vida, no limite da sua fé. Quantas vezes nós trocamos a nossa fé, a troco de uma amizade, a troco de status, a troco de, vou parecer um legalzão aqui, eu vou concordar com todo mundo aqui que está ao meu redor, porque eu não quero ser diferente, eu não quero ser julgado, eu quero ser o cara que o pessoal olha mais neutro assim. E daí eu fico indignado, irmãos, com aquelas pessoas que falam assim, aí às vezes tem um debate, sabe? Um debate sobre fé, alguém puxa, alguém de outra região, ou um ateu, alguém.
E daí a pessoa fala assim, não, você não pode sair trocando, mas você não pode querer, né? Deus não precisa que você defenda Ele. E eu quero dizer para você, para de ser covarde. Olha para o irmão, olha para o irmão. Não seja frouxo, fala para ele. Seja firme. Seja fiel a Deus. E isso é em tudo. Às vezes a gente está na nossa faculdade e daí surge um tema. Na minha escola eu era conhecido por ser sempre levado para o diretor. Quem me conhece da escola sabe. Porque volta e meia eu debatia com o professor de sociologia, filosofia e de história. Porque eles me falavam da igreja e falavam, não, mas da onde é tua fonte? Cadê tua fonte? Não, eles falaram, não, filho, isso daí é da tua cabeça. Por quê? Porque você é soldado. Deus não te elegeu para ser um bunda mole, para ser um frouxo. Você acha mesmo que Deus vai realizar alguma coisa através de alguém que fica sentado, quietinho lá no fundo? Daí às vezes a gente reclama, mas esse cara que Deus está usando é muito louco. Esse cara é muito imperfeito, o cara é muito pecador, miserável. Mas você não levantou a bunda. Às vezes você era para Deus fazer um regaço que precisava. Mas você não tem coragem, porque você só sabe criticar, mas fazer na hora de fazer, ninguém quer fazer. Então levante, defenda a fé, defenda a igreja. Vamos defender a nossa fé. E eu digo para você, Deus não precisa que eu defenda, não precisa, porque nenhum ataque chega a Deus. Mas eu, como amigo dele, não vou permitir. Se eu estiver na frente, não vou permitir. Se você estiver aqui agora e alguém fala mal da tua mãe, o que vai acontecer? Hein? Vai ficar quietinho? Não vou ficar não. Não. E daí, às vezes fala mal de um amigo nosso, a gente já acha que ele fala, não é assim não. Eu conheço. E agora quando é com Deus, o Deus que te ama, deu a vida por você, faria tudo novamente e vai além. Ele cuida de você nas mínimas coisas, né? Deus cuida de nós nas mínimas coisas. Quando é hora de levantar e falar, defender a fé, defender o Cristo, aí você fica quietinho, aí você fica murchinho no teu canto, porque você não quer ser um diferentão. Você quer ser cristão aqui, mas lá fora você não quer chamar atenção, né? Então, e eu falo isso para vocês, mas isso vem na minha face antes. Esse tapa vem na minha face antes. Quantas vezes eu também? Quantas vezes eu deixei de defender? Às vezes um cliente, acontece. Às vezes um cliente de outra religião começa a falar alguma coisa, e às vezes eu fico quieto. Falo assim, não, perdeu o cliente, né? Fala nada, deixa eu falar. Só que Deus não quer que a gente seja assim. Vou trocar agora, meu Deus, por um cliente, que amanhã às vezes vai lá em outro lugar, vai fazer outra coisa. Hoje ele é meu cliente, amanhã alguém faz um preço melhor ele é de outro. Meu Deus é fiel comigo até o sangue. Amém? Eu tirei uma frase, uma reflexão disso, desse tempo que a gente está falando aqui, da fidelidade, do filme Deus Não Está Morto. Quem assistiu o filme? Levanta a mão. Ele diz assim, somente um risco real testa a realidade de uma fé. E é disso que a gente falava. A fé só é real quando ela é exercida. E o tempo para exercer a fé é aqui, nessa terra. Acabou essa terra, não tem fé. Você não vai precisar de fé. Deus sabe. Amém? O tempo de exercer a tua fé é agora. O tempo de dizer para os outros convertam-se e se converter é agora. O tempo de mudar de vida é agora. O tempo de provar essa fé e ganhar galardões no céu é agora. É a hora de você se levantar. Queria fazer uma reflexão com você e não precisa responder para mim. Mas pergunte para você mesmo agora. Você tem sido fiel? Fiel? Tem fidelidade naquilo que Deus te confiou? Responda para você mesmo, não para mim. Como eu dizia, é fácil viver a fé aqui dentro. É fácil viver a fé dentro do grupo de oração. É fácil eu pegar o microfone agora e falar para vocês tudo que eu estou falando. O difícil é eu sair daqui e lá fora eu falar. Quem segue meu Instagram sabe que eu estou no meio de todo mundo. É geral, torto é direito.
Eu estou no meio de todo mundo. Eu perdi muito cliente por causa disso, já. Então, vou contar para vocês que às vezes eu deixo justamente por causa disso. Às vezes eu deixo passar alguma coisa. Eu falo, preciso pagar umas contas também. Segura aí, Jesus, me ajuda. Preciso pagar umas contas. Mas eu já perdi muito cliente, porque no meu Instagram, no meu WhatsApp, se você me segue, você sabe que às vezes eu tenho algumas coisas meio pesadas da fé que eu falo. Porque às vezes eu não quero falar. Às vezes eu não quero vir aqui pregar no meu grupo, pregar em qualquer lugar e falar sobre conversão, falar sobre mudança de vida, falar sobre inferno. Porque eu sei que depois, ninguém gosta de mim. O povo fica bravo, não vai achar ruim, né? Cara chato. Mas se eu não falar, a palavra diz que as pedras falarão. Se eu não falar, assim como a mula que Balaão falou, né? Então hoje Deus traz outra mula para falar com vocês aqui. Conheci, dessa vez vocês escutam. Pega comigo no versículo 17. Então o rei deu ordem para trazer Daniel e jogá-lo à cova dos leões. E disse que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade disse: queira Ele mesmo salvar-te. O rei conhecia Daniel. Daniel não era uma pessoa assim que ele vê colega. Daniel era chegadão do rei. Ele era um dos braços direitos do rei. Acima dele só tinha o rei. Daniel conhecia, o rei conhecia Daniel. Então ele fala assim com propriedade: o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, né, a ponto de ser jogado numa cova, que queira Ele mesmo salvar-te. Será que a gente tem adorado? Eu volto a bater na tecla. Será que a gente tem adorado esse Deus com fidelidade? Não só no anunciar, mas será que a gente tem fidelidade no adorar a Deus? Será que a gente tem colocado outras coisas no altar de Deus no nosso coração? Que o teu coração seja um altar para Deus. E aqui é bonito, tão bonito falar, mas na hora de pôr na prática é dolorido, né? Porque daí você tem que abrir mão das coisas. A gente precisa abrir mão do celular, a gente precisa abrir mão de uma amizade, de um jogo de futebol, né? Quantas vezes é mais gostoso fazer as coisas? Mas Deus precisa ter um horário com você. E não é para Ele, é para o teu benefício. Deus às vezes tem tanta coisa para nos falar, tem tanta coisa para provar para nós, para nos agraciar. Eu rezava ali fora, quando a gente fazia animação, e eu falava assim: eu conheço a história de Daniel, mas o que o Senhor quer falar com essa história para eles? E eu perguntava para ele, eu falava: Senhor, eu não sei mais o que falar para eles, eu vou ler aqui e é isso. O que o Senhor vai falar? E Deus falava assim: eu quero deles fidelidade. Tudo o resto eu já dei. Se eles me derem fidelidade, tudo o resto é deles. Deus falou assim: eu tenho promessas para dar. Eu tenho promessas para esse ministério. Eu tenho promessas para esse grupo de oração. Estão aqui. Eu preciso de fidelidade e serão cumpridas. Amém? A palavra de Deus diz assim: que nenhuma palavra sai da boca de Deus e retorna sem causar efeito. Deus, o que Ele profetizou neste lugar, há de se cumprir. Amém? 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 Glória a Deus? Glória a Deus! O que Ele profetizou neste lugar há de se cumprir. É necessário que nós tomemos posse. E não aquele negócio de a gente tomar posse, é a gente ter certeza. Daniel tinha a certeza daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia onde ele ia parar, mas ele sabia que quem andava com ele era o próprio Deus. E ele sabia que se ele morresse, ele morreria para a glória de Deus. Mas se ele vivesse, ele viveria, como São Paulo diz, para a glória de Deus. Se morremos, morreremos para a glória de Deus. E se vivermos, viveremos para a glória de Deus. Então que nós sejamos assim também.
E Deus batia muito na tecla da fidelidade, de um grupo de oração que assumisse os compromissos com Ele, de servos e perseverantes e até participantes que buscassem mais fidelidade. Mas fidelidade, eu digo, não só aqui, irmãos. Aqui é o depois. Nós precisamos de missa. Um grupo de oração sem missa não permanece em pé. Um servo sem missa, sem confissão, não permanece em pé. Eu passava pelos perseverantes essa semana e a gente falava dos novíssimos. Passava novíssimos presos e falava da morte. Nós não sabemos quando vai vir. Podia ser a hora de Daniel, mas ele estava pronto. Será que nós estamos prontos? Nós temos que andar em graça. Se queremos que Deus possa agir, que Deus haja no nosso meio, precisamos andar em graça. E Isaías vai ter um momento em que Deus olha para o povo e fala assim: ei, você acha que a minha mão é incapacitada para realizar? Não. São os vossos pecados que impedem da graça chegar. Deus tocava fundo no meu coração e ele dizia assim, que é necessário confissão frequente. A igreja manda assim, confissão ao menos uma vez no ano. Vai sair. A palavra de Deus vai dizer também em Provérbios que o santo peca 7 vezes ao dia. Eu não sei você, eu vou falar de mim. Se eu confessar uma vez ao ano, coitado de mim. Eu preciso pelo menos uma vez por semana. Eu estou falando de mim, amém? Não estou falando de vocês, não sei como é a vida de vocês. Mas aí você olha na sua vida. Você acha realmente que você está dando o seu melhor? Você acha realmente que está em estado de graça, andando na graça, que não tem nada para confessar? Deus pede fidelidade. Fidelidade não quer dizer que às vezes você não vai cair, mas quando você cair, você vai levantar. Você vai pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia. E Deus vai estar pronto para te acolher. Fidelidade, confissão, comunhão. E depois é a gente comunga, fortalece a graça. Depois a gente vem, se reabastece e abastece os outros. E assim vai, até a gente chegar aos confins da terra. Eu queria usar um exemplo de fidelidade de uma santa chamada Maria Goretti. Quem conhece? Conhece? Levanta a mão para me ver. Pode levantar, nem que seja só um pouquinho. Umas 4 pessoas. Maria Goretti, olha aqui para mim, você não perdeu foto. É grande, então dá para ver de longe. Maria Goretti, ela tinha 11 anos. Eu não sei qual que é a faixa etária. Qual que é a faixa etária, quiser? Tem mais quantos anos vive? 13? Mais novo, 13, 16, 14. Uma faixa de 14 anos. Não. Maria Goretti, ela tinha 11 anos. Quando um homem tentou agarrar, um rapaz tentou agarrar ela. E aos 11 anos, essa era uma menina, olha para mim falar, ela transbordava a graça. Olha para mim falar, ela transbordava a graça. Ela estava em um odor de santidade. Fala assim, odor de santidade. Aos 11 anos. E quando esse rapaz tentou aproveitar ela falou assim, não, se você fizer isso, você vai para o inferno. Perceba que a primeira coisa, com ela mesma, ela não estava se importando tanto. Ela estava se importando primeiramente em desagradar a Deus e com a alma do rapaz que ia acusar dela. Ela falou assim, se você fizer isso, você vai para o inferno. E o cara tentando violentar ela lutando bravamente, com 11 anos, lutou bravamente, levou 14 facadas porque ele não conseguiu o que queria. Foi para o hospital. Quando ela estava no hospital, chegaram para ela, para dar, acho que extrema-unção, confessar ela. Perguntou, você perdoa ele? Perdoa, está perdoado. Está perdoado. Meses depois,
Esse mesmo rapaz, em um sonho, por permissão divina, Maria Gorete aparece para ele no sonho. E ela fala muitas coisas para ele, ela conversa muitas coisas com ele. Converte esse rapaz. Esse rapaz vai se tornar uma vida santa. Ele vai mudar de caminho e ele vai se converter. A menina tinha 11 anos. Qual que é a tua desculpa para não ser fiel a Deus? Qual que é a minha desculpa? Quando a tempestade bate a porta, quando o chefe expõe que você tem que trabalhar, sei lá, numa sexta-feira santa, ou algo assim, e você fica caladinho, não, eu vou, né? Tem que estar na minha casa. Quem te sustenta é o teu chefe ou é o teu Deus? Quem deu o serviço para o teu chefe poder te pagar? Foi Deus ou foi ele mesmo? Você depende das suas mãos? Eu não dependo das minhas mãos. Trabalhando no Lavacar, eu sou autônomo. E eu experimento muito isso da providência divina. Eu aprendi a viver a providência. Às vezes Deus manda muito serviço. Geralmente eu sei que vai vir um problema. Sobra dinheiro, eu já espero, eu já guardo, falei, eita, não é de se manter. Deus não me deixa faltar nada, mas eu sobro. Então se está sobrando, é de ter feito. Estava sobrando dinheiro. 3 meses atrás, bombando de serviço, guardando dinheiro, comecei a guardar dinheiro. Falei, por exemplo, vamos trocar de carro, vamos fazer alguma coisa. Bombando de serviço. Deu pau no carro, primeiro carro, estragou o motor, guardei e fiquei só com o pai. Eu andando com o pai, uma semana, deu pau no motor. 2 carros, em menos de um mês deu pau no motor. Cara, acontece. Lá em casa, sempre, igual eu falei para vocês, nunca sobra, nunca falta, é no limite. Teve um dia, eu lembro, algumas vezes, mas teve um dia especial, até o dia que o Zé estava pregando, eu lembrei disso. O Zé falando que Deus sempre foi fiel a ele, nunca faltou nada, passou a necessidade, Deus estava lá. E eu lembrei, quando o dia estava pregando, que teve uma semana, era bem fraca. Entrava 30, 40 reais por dia, sendo que as minhas despesas são pelo menos 300 por dia. Então tinha que entrar pelo menos uns 400. Não é para ficar bom, mas é para pagar as despesas e comprar as coisas para casa. E eu estava gastando a gordurinha já que tinha guardado. E não aparecia esse serviço bom. E eu falei, Deus, ajudei. E foi chegando, foi acabando as coisas de casa, foi diminuindo. Ainda não tinha Pedro, tinha só a Ana e a Maria. A Ana mamava não. Era uma lata de lã por semana. 80 conto mais por semana. Então, estava acabando. Estava começando a acabar as coisas do armarinho. Eu falei, Senhor, preciso de ajuda? No outro dia, nada de serviço aqui o dia inteiro. Aquela semana choveu a semana inteira. Nenhum serviço. Eu gastei tudo que eu tinha. Eu fui para casa, lembrei, eu falei para a Jennifer, amor, vou ter que pedir dinheiro emprestado. Não gosto disso, mas não vai nada. Eu cheguei em casa, acho que eu tinha 10 reais no bolso. Falei, eu vou comprar hoje um pão para tomar café e Deus vai prover amanhã. Cheguei em casa, a Jennifer ela era muito nervosa, ela não estourava. Eu estava brava, eu estava chorando, nervosa, sem ter o que fazer. Ela falou para mim, eu acabei de dar a última madeira para Pedro. O que nós vamos fazer? Falei, o Deus que eu creio é fiel. Eu entrei no meu quarto, falei, Senhor, eu fiz isso para o Senhor, agora o Senhor faz para mim. Quando é para mim, não me importa, mas os filhos é difícil.
Eu falei para o Senhor, eu sei, o Deus que eu creio faz. Isso aí. Fui dar uma volta. Eu andando. Perdão. Eu andando. Toco no celular. Meu ex-patrão, lá de Telêmaco. Quando eu morei em Telêmaco, foi onde eu me aperfeiçoei na estética automotiva. Ele me levou para fora do país, fiz alguns cursos e comecei a dar curso com ele naquela época. Ele pegou e falou: Rafael, tô indo para Blumenau, com 4 cursos, 4 alunos sobrando, eu não vou conseguir dar curso para esses 4 alunos, já formou a turma. Quer pegar? Eu falei: quero. Ele falou assim: ó, tudo pago, leva você, só para não perder os alunos. O dinheiro do salão é teu. Na mesma noite. Eu não estou te contando isso para mim elevar. Que ele queria ser um dos trabalhadores. Estou te contando que Deus é fiel. Mesmo e às vezes quando a gente não é. Eu viajei. Fiquei 2 dias lá, dei o curso, voltei para casa com 10 mil. Foi o que paguei minhas contas, sustentei até o final do mês. Depois começou a ter serviço de novo. No dia que acabou, eu tive serviço. Deus, às vezes, Ele não vai dar muito mais do que você precisa. Mas se você for fiel, nada te falta. Amém? Quero que você fique em pé. E como uma última mensagem que eu queria deixar para você, a tua fidelidade tem poder para mudar o mundo. Porque através de Daniel, o reino tomou forma. Tudo mudou. Se você conhecer a história de Daniel, vai ver que não eram reis cristãos, não eram reis que adoravam ao Deus vivo, ao Deus de Deus. Era totalmente ao contrário. Mas Daniel, na sua fidelidade, convertia os outros. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês agora, bem breve, mas é importante. Nosso país está muito polarizado. E eu queria dizer para vocês que, assim como Daniel, não importa o rei que está nos guiando, não importa os nossos governantes. Se você crer em Deus, você prospera. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou de Jesus Cristo, amém? Eu vou concordar com aquele que concordar com Cristo. Se discordar, eu discordo. Não quero. Então, eu quero dizer para vocês que não importa o governo que na nossa nação, na nossa cidade, no mundo, prosperará aquele que for fiel a Deus. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos e agora a refletir no teu interior e a falar com Deus. Só você sabe o que está no teu coração, só você sabe o que você tem vivido com Deus. Até onde vai a tua fidelidade? Ela acaba por acaso quando a tempestade chega? Ou ela toma mais força? Será que você tem esperado chegar aos momentos ruins para rezar? Será que você tem esperado chegar à bonança para agradecer? Deus está aqui do seu lado. E Ele entra na cova com você. Deus entra. Ele não vai te
busca, a tua oração nesta noite. E que você fosse se entregando. E eu queria dizer para você que eu não sou exceção. Deus vai honrar você. Deus vai honrar a tua fé. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Mas eu te digo, se você for fiel, se você buscar santidade, confissão, comunhão, vida de humildade, vida de oração a Deus, teu tempo para Ele, eu te prometo que Deus vai na tua casa, Deus vai honrar a tua família, Deus vai honrar a conversão que você tem na tua casa, Deus vai converter os teus irmãos, vai converter os teus pais, através de você. Precisa começar com você. Seja fiel, não espere que outros sejam, seja você. Se dentro do grupo de oração tem servos que não estão sendo fiéis, tem pessoas que estão dando contra testemunho, seja fiel você, deixa os outros. Jesus disse assim: deixa eles, vem e segue-me você. Eu estou chamando você, vem e segue. E para você que ainda tinha dúvida se Deus estava te chamando a algo mais, Ele diz assim: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Se você ainda tinha dúvidas, Deus está aqui. Eu profetizo na tua vida neste momento. Se você viver, pelo menos tentar viver as coisas direito, eu te prometo em nome de Jesus, Deus vai entrar na tua vida e vai transformar tudo. Porque aonde Ele está, o lugar muda, o clima muda, as pessoas mudam. Deus não fica como está. Deus não vai entrar na tua vida para deixar tudo igual. Não vai. E eu profetizo que tudo vai mudar. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus que te segura. Segue a lei. 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 Verás o caminho. Como essa música diz, Deus quer de você algo mais, se você sabe disso. Deus quer entrar no teu coração e transformar tudo. Deus quer implantar os sonhos dele em você. Deus deseja falar
que o Rafa profetizava. Seja fiel você. O Senhor colocava no meu coração que muitos servos, participantes, você tem sido fiel no pouco que Deus tem confiado e tem machucado muito o teu coração, ver muitas cadeiras vazias. O Senhor confirma isso no teu coração. A tua vontade é que esse salão se enchesse 300, 400 pessoas, 1000 pessoas não cabesse aqui. Mas o Senhor fala tudo no meu tempo. Seja fiel você primeiro. Não olha para o lado. Não olha para o lado, filho, filha. Olha para frente. Olha para frente, porque eu vou colocar no meu tempo. Eu vou fazer no meu tempo. É meu tempo. Não é o seu tempo, é o meu. Que nós possamos tomar posse, irmãos. Fala, Senhor, eu tomo posse, Senhor. Senhor, eu tomo posse das tuas promessas. Eu tomo posse dessa pregação, Senhor. Eu tomo posse para adorar. Eu tomo posse para minha casa, Senhor. Para os meus irmãos, Senhor. Para os meus cunhados, cunhadas, a tua conversão, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, da tua providência, assim como o Senhor é providente na vida do nosso irmão, o Senhor é na nossa também, Senhor. Eu tomo posse, nada vai faltar, nada vai faltar, nada. Obrigado, Senhor Jesus. Já falou e ele falava antes, já no momento de oração. Deus tinha colocado no meu coração já. Deus, se você ainda está com essa sensação ruim, ainda estava. Deus dizia para mim assim que hoje Ele tinha selecionado a dedo quem Ele queria falar. Glória a Deus. Se nós estamos aqui, é porque Deus queria falar conosco. Não é porque nossos irmãos são meus, mas porque Ele te escolheu hoje para estar aqui. É por você que Ele queria falar. É no teu coração que Ele precisava trabalhar hoje. Se você está aqui, sinta-se agraciado, sinta-se eleito de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E hoje Deus te escolheu para estar aqui. E se você não desperdiçar essa graça, não desperdiçar esse momento, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Amém? Amém. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém desistirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Amém? Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês que eu emociono e é aquilo que São Paulo fala. O amor de Deus nos constrange. É isso que me trava pela dentro. Porque só eu sei dizer que eu sou. E o quanto o amor de Deus trabalha em mim. E relembrar vocês que vocês nunca esqueçam. Hoje Deus chamou você. Hoje Deus te relembrou quem você é e aquilo que Ele quer de você. Deus te falou que quer que você dê um passo a mais, vá além, Ele vai com você. Se você tem passado alguma dificuldade, saiba que o Senhor está passando junto com você. Ele está vendo e Ele não vai permitir que passe do ponto. Deus está olhando. Se Ele foi fiel para mim, que sou miserável, imagina para vocês, são uma bênção, né? Então, é isso. Glórias ao Pai, Filho